meu Pai querido e especial. Deus, nós já sabemos que teus servos fazem o Senhor amado, mas na tua cobertura. Pai, que o Senhor venha fazer somente o teu querer, somente a tua vontade. Deus, que Ele venha fazer essa nova, Senhor, tocar no coração dele, meu Deus amado. Pai, porque nós cremos no teu agir, nós cremos no teu mover. Já fizeste pedidos de teu Glórias a Deus. Deus está trazendo uma palavra aqui que fica no livro de João, capítulo de número 2. Deus que poder. O versículo do 14 ao 16. Aleluia! Aleluia, Deus, fiel e santo, Jesus Cristo. A nossa irmã, ela ministrou a palavra aqui no domingo sobre Davi, onde ela disse que Davi pegou 5 pedras e ela não sabia por que de 5 pedras, a qual uma só foi lançada contra o gigante. E o Senhor fala hoje aqui, essa noite, que cada um de nós é uma pedra. Cada um de nós é uma pedra viva. Ou seja, cada um aqui é uma ferramenta que o Senhor irá usar para derrubar gigantes. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Está meu lendo em Deus. João 2, do 14 ao 16. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tremendo e O santo. título aqui é Poderoso. Jesus purifica o templo. O general de guerra. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, os cambiadores assentados. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo também, os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estas, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Aleluia, Deus santo. Glória a Deus. Forças grandes. O Senhor, Ele me deu esta palavra em sonho, ao qual Ele tinha me dado outras 2 e uma já foi ministrada aqui. Essa é a segunda a ser ministrada. E que o Senhor venha me direcionar, porque eu sou ruim de memória, então que o Espírito Santo venha me trazer à minha mente tudo aquilo que o Senhor tem me mostrado e me ensinado. Aleluia! Eu já tinha lido esse versículo várias vezes e não entendia. Falava, Deus ficou nervoso, quebrou tudo, destruiu tudo. E falar em tempo, a gente analisa o nosso coração, que é templo do Espírito Santo, e vem na mente, né, que o pecado, a imundícia, ele não sai fácil, tem que ser arrancado à força. A gente tem que lutar contra a nossa carne dia após dia. É uma luta, é uma guerra espiritual. Aquela guerra que o povo do Senhor passou no deserto quando saiu do Egito, é a guerra que a gente tem contra nós mesmos. Não é contra o vizinho, não é contra o próximo, mas é contra nós mesmos. Lutando todo dia para nos purificar, para nos santificar e arrancar esses gigantes que nos derrubam ao chão, que é os nossos desejos carnais, né? O pecado, essa maldição que está na carne, que a gente recebeu lá de trás, desde a época de Adão e Eva. Porém, eles não são culpados dos nossos erros, né? Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão do reino do Senhor. Só que Deus é misericordioso, Ele desceu do céu para que desse uma chance da gente se aproximar do Senhor. E eu, meditando nesse versículo, eu observei que esse versículo está em 4 livros.
Este versículo está no livro de João, livro de Mateus, livro de Marcos e livro de Lucas. Aleluia, Deus! E ao observar isso, eu falei, tem algo de muito importante para esse versículo estar em 4 livros na Bíblia. E tentava saber, tentava descobrir e não conseguia descobrir. Até que o Senhor resolveu abrir os meus olhos. E a Bíblia fala, né, que o Senhor não revela as coisas deles a sábios, mas aos pequeninos. E eu notei algo de diferente aqui entre o livro de João, em comparação ao livro de Mateus, Marcos e Lucas. No livro de João, vem dizer: e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores, assentados, e tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores, derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não ficais da casa de, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Já no livro de Mateus, Marcos e Lucas, os 3 vêm dizer da mesma forma: entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. A diferença está aqui nesse final, que de João, ele disse aos que vendiam: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Mateus, Marcos e Lucas, ele fala covil de ladrões. Muitos questionam essa diferença e usam como desculpa que a Bíblia não é um livro inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, mas é um livro que foi montado aleatoriamente. Só que ao pesquisar, a meditar, a buscar, e pela misericórdia de Deus, essa diferença aqui ocorreu porque Jesus ele não visitou o templo uma única vez, mas ele visitou o templo 2 vezes. E as 2 vezes que Jesus visitou o templo e expulsou esses cambistas aqui, em sinal de purificação do templo, tem uma razão, tem um motivo. E esse motivo eu fui buscar no Velho Testamento, porque o Velho Testamento ele é sombra do Novo. E através do Velho Testamento ficou claro. Eu vou estar lendo aqui o livro em Levíticos 14. Aleluia! Santo, santo teu nome, Senhor. Vou estar lendo rapidinho do 34 ao 45. Aleluia! Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupe a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e cerrará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras. Aqui está o mistério. E ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga,
e que as lance fora da cidade, num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras, as porão no lugar das primeiras, aqui entra eu e você. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras. E outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará, e se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa. Até aqui. Quando Jesus entrou no templo, em cima de estudos e meditações, Jesus ele não só examinou o templo, mas ele examinou também a cidade de Jerusalém. E Jesus ele chegou como sacerdote. E aqui no livro de João foi a primeira visitação de Jesus em Jerusalém e no templo. Por isso que há uma diferença entre o livro de João para o livro de Mateus, Marcos e Lucas. O livro de Mateus, Marcos e Lucas se refere à segunda visita de Jesus no templo. Aleluia. E essa diferença, quando Jesus diz aqui em João, não façais da casa de meu pai casa de venda, ele está purificando a casa que era do pai. Assim como no Velho Testamento o dono da casa enviava o sacerdote para examinar a casa, o pai enviou o seu filho como sacerdote para examinar a casa pela primeira vez, e foi constatado que a casa estava corrompida. Lepra significa corrupção, corrompido. E ali Jesus expulsou aquele povo que estava corrompendo a casa do Senhor, e cada um ali representava uma pedra. Então era como se Jesus estivesse raspando a parede ali, expulsando aqueles vendedores ali. E Jesus saiu peregrinando, curando, libertando, ressuscitando, e levaram 2 anos para ele retornar ao templo. No Velho Testamento são 7 dias para vir para a segunda inspeção. E quando Jesus retornou ao templo, ele deu a sentença. Quando ele diz aqui, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Aqui ele deu a sentença. E eu vou ler um versículo que prova que ele deu a sentença. Como no Velho Testamento, quando não tinha mais jeito, quando a lepra era insistente e não tinha mais jeito, a casa era derrubada. E o Senhor, ele derrubou esse templo, ele derrubou esta casa. Aleluia, Santo Deus, poder. Em Mateus 24, versículo 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O Senhor, ele deu a sentença. A casa estava corrompida, a lepra ela se renovava. Jesus podia voltar lá 1000 vezes, e quando ele se retirasse, aqueles, vamos dizer, vendedores de feira, né, voltariam e continuariam ali vendendo, comprando, fazendo tudo que vai contra as leis do Senhor. Ali naquele tempo tinha tudo, menos a presença de Deus. Assim como o coração de muitas pessoas tem tudo, mas falta a presença do Senhor. E o Senhor bate na porta, quer entrar, mas a pessoa não remove a pedra. Ou seja, existem vários tipos de pedra. E o Senhor, ele fala aqui qual tipo de pedra que ele quer que nós sejamos.
Aleluia. Tem pedra que serve como pedra de tropeço. Tem pedras que servem para nos derrubar. Mas tem pedras que servem para nós alicerçarmos a nossa casa. Assim como Cristo é a pedra de esquina, a pedra fundamental. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 6. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aleluia. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se afirma: eis que ponham em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aleluia. Jesus, quando ele visitou o templo, ele já sabia que o templo ali não tinha mais jeito. E é assim como ele também sabia que ele era o novo templo que seria levantado no lugar daquele templo antigo. E nesse versículo ele diz que ele é a pedra principal, pedra preciosa, Glória a Deus. rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus. Glória a Deus. E quando Jesus saiu ali, depois do seu batismo, depois da tentação no deserto, e ele começou a juntar os seus discípulos, cada discípulo ali com uma pedrinha que Jesus foi recolhendo para que edificasse o novo templo. Aleluia. Quando Jesus diz ali para Pedro que ele é pedra, não era só Pedro, mas era todos os discípulos. Assim como cada um de nós aqui somos uma pedra preciosa, ao qual o Senhor tem nos levantado para edificar o seu templo espiritual. Porque se nós somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça e Ele é uma pedra, nós também temos que ser pedra. Pedra preciosa. E pedra preciosa é o que? É uma pedra lapidada. Se você encontrar uma pedra preciosa aí fora, ela não tem beleza nenhuma. Só cair e ela vai com a mão daquele profissional, que eu não sei o nome da área, né? Mas ele lapida a pedra, vai esmerilhando ela, tirando as rapinas, né, as sujeiras, as encostas, e aquela pedra vai criando um formato lindo, precioso, o seu brilho vai longe. Aleluia. E assim somos nós na presença de Deus. É verdade. Muitos nos apontam, mostram os erros, mas a gente não tem que se apegar a apontamento de ninguém. O Senhor, Ele falou: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Todos nós temos pecado. Ninguém aqui é mais santo que ninguém. Cada um tem sua falha, cada um tem o seu erro. Então, que nenhum dos irmãos aqui venha sair da presença de Deus porque tem alguém apontando, porque tem alguém julgando. Porque a Bíblia fala: examinar o homem a si mesmo. Glória! Ou seja, eu tenho que examinar as minhas rapinas. E o Senhor, Ele me cobra todo dia. O Espírito Santo me cobra. Vem mensagem na televisão, no rádio, no Facebook, no WhatsApp. Ele usa o ímpio, ele usa alguém que não é da igreja e sai aquela palavra da boca que você sabe que é para você. Ou seja, não precisa ninguém ficar apontando, cutucando a sua ferida para te matar. Mas que a gente venha reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e nos santificar, porque tem uma revelação aqui em cima dessa palavra que o Senhor desceu sobre a minha cabeça como uma bomba. Para quem está buscando a santidade, tem que se alegrar. Para quem está fugindo de Deus, pode chorar, porque é forte. Meu Deus. O Senhor, Ele revelava para mim que assim como Ele visitou o templo 2 vezes para purificar e depois dar a sentença que aquele templo iria ser derrubado, assim como o Senhor visitou Jerusalém 2 vezes, a primeira para purificar através do Evangelho, mas o povo rejeitou essa pedra preciosa, rejeitou o Evangelho de Cristo.
E ele visitou ela pela segunda vez para também dar a sentença. E falar que Jerusalém também seria derrubada. Meu Deus! Assim o Senhor também fez ao mundo inteiro. É verdade. Quando ele veio a primeira vez para dar o seu evangelho precioso, e através do evangelho a gente buscar a santificação para ir morar no reino, assim o Senhor também vai retornar pela segunda vez para dar a sentença. Isso o Senhor falou ao meu coração. Filho, não é só isso. Assim como eu visitei o templo, Jerusalém, eu vou visitar a terra. Meu Deus! Duas vezes. Na primeira ele já veio, a segunda está prestes a acontecer. E é onde entram as pedras preciosas. A gente tem que nos santificar, nos purificar, nos limpar. Porque o Senhor quer levar a igreja inteira. O Senhor quer levar a igreja por completo. O Senhor não quer deixar nenhum pedaço. O Senhor não quer deixar nem um membro. E fica fácil refletir. Assim como o templo foi abaixo, assim como Jerusalém foi abaixo, este mundo inteiro também irá abaixo. Muitos não querem saber de santidade. Muitos não querem saber de Deus, do Senhor. Muitos têm se alegrado com esse mundo. Muitos querem ficar vício da droga, bebida, prostituição, fornicação e todos os desejos da carne, ao qual todos nós sabemos. Só que isso tudo vai se acabar. Tudo isso tem uma data limite para terminar. Isso não vai ser eterno. Só para ser claro um pouquinho. Assim como aquela irmã de domingo está antenada, aqui tem pessoas antenadas, pastor Clexo, eu, a gente estamos de olho no sistema. A besta de Apocalipse é o sistema religioso e o sistema político. O Vaticano e os governos mundiais aí, que tanto o Vaticano como todos os governos estão se unindo para levantar um único governante e criar uma única religião. E eles estão vindo exatamente como Satanás, com um sapatinho de veludo, preparando todo o território, todo o sistema, sem ninguém perceber. Os ímpios não estão percebendo. Os cristãos, 80% estão dormindo, não estão percebendo. E quando tudo estiver preparado para esse único governador assumir, a igreja é retirada. E aí ele assume. E quando ele assumir, ele ainda vai enganar os ímpios e os cristãos que ficaram, porque não se santificaram, não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, no período de 3 anos e meio, com a falsa paz. E passando esse período de 3 anos e meio, esse governador ele vai sentar no trono lá em Jerusalém, ao qual o terceiro templo vai ser levantado. E quando ele fizer isso, os judeus vão se levantar contra ele. Vai falar: opa, que é isso? Você está profanando o santuário de Deus? E aí ele vai falar: não andam dizendo por aí que eu sou Deus? Pois é, eu sou Deus mesmo. E nessa hora, os judeus vão se levantar contra ele, assim como se levantaram contra Cristo. Quando Cristo perdoou pecados, eles falavam: você diz blasfêmia. Por quê? Porque só Deus pode perdoar pecado. E eles não reconheciam ele como Deus. Então, quando esse anticristo sentar no templo e dizer eu sou Deus, eles vão estar blasfemando. Ali começa a grande tribulação. E nesse exato momento, Satanás vai dominar o anticristo. Ele vai possuir. Como é que eu falo? O espírito do Satanás entra nele. Rouba toda a consciência dele, ou seja, 100% maligno. O que ele vai fazer? Perseguir o seu principal alvo, a igreja que ficou. É sem dó e sem piedade. Aquele que negar a Cristo já está condenado. Aquele que não negar, ele vai matar. Matar esse corpo físico, não espiritual. Só que enquanto aqueles que não se santificaram vão estar aqui num período de 7 anos sofrendo, a noiva que subiu porque se santificou vai estar 7 anos em festa. Jesus, quando o Senhor com os discípulos,
ele tomou do suco da uva, né, do vinho, e disse: só volta a tomar desse vinho no reino, junto com vocês. Ou seja, eu não bebo mais. Lá no céu acho que eu vou beber o vinho 7 anos sem parar. Vai ser igual a festa do rei, da passagem de Esther. 7 anos de festa, 7 anos tomando vinho. E vinho significa alegria. Ou seja, nós vamos estar 7 anos em alegria da presença de Deus. Enquanto os demais vão estar 7 anos sofrendo. Por quê? Porque não levaram a sério esse evangelho. Eu não gostava de ler nada, irmãos. Nada. E o Senhor, Ele se revelou para mim e me deu um hobby, que é ler este livro. Eu li ele todinho 9 vezes. Já estou terminando pela 10ª vez. Já era para ter lido umas 13, mas eu estou lendo uma Bíblia de estudo, a qual tem mais folhas para estar estudando, então ainda não consegui terminar ele. E Deus, Ele foi me mostrando os quebra-cabeça que tem nesse manual, que é impossível um ser humano ter montado. É impossível. Assim como essa palavra que eu estou trazendo hoje, se não é revelação de Deus, para estar abrindo os olhos e mostrar que Ele visitou o templo 2 vezes, a primeira para purificar, a segunda para condenar, que Ele visitou Jerusalém, a primeira para purificar, a segunda para condenar, levar o Velho Testamento e juntar com o Novo, mostrar que o Velho é sombra do Novo, e revelar que Ele vai vir a segunda vez, não tem como uma pessoa no seu intelecto desvendar um texto desse, trazer uma palavra dessa para a igreja, pela sua própria força e pela sua própria inteligência. É impossível, tem que ter revelação divina. É verdade. Só Deus para nos mostrar. E aquele que é cheio da presença do Senhor, Ele vai revelar, porque esta palavra foi criada por Ele. A Bíblia fala que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo, Ele se fez carne. E tudo que foi feito pela mão dele. E sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, Jesus está desde o começo, desde o início, fazendo tudo. Aleluia. E cada palavra que está nesse livro foi inspirada por Jesus. E Jesus, Ele mostrou o tempo todo no Velho Testamento a presença dele. Ele mostrou dentro da cova de Daniel, quando ele fechou a boca do leão. Ali fala um anjo, mas era a presença de Jesus. Ele se mostrou dentro da fornalha de fogo, no meio de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o Espírito Santo ainda usou Nabucodonosor para falar: nós não jogamos 3? Por que eu estou vendo 4? Um como se fosse o filho de uma divindade. Como ele poderia saber que é o filho de uma divindade? O Espírito Santo usando ele. Para quê? Para nos mostrar o tempo todo que Jesus está desde o princípio, desde o comecinho. Eu estava assistindo a passagem de Jesus na novela, quando foram buscar ele no monte, quando Judas traiu ele. E nessa passagem, quando aqueles soldados perguntam quem é Jesus, a voz dele fica como uma voz de trovão: eu sou. E ali todo mundo se ajoelha, assustado. Quem é esse eu sou? É o mesmo que visitou Moisés lá atrás. Quando Moisés disse: Senhor, mas quando eu chegar até Faraó, quem eu apresento para ele? Quem eu falo que é? Diga para ele que eu sou o que sou. Aleluia! Deus está o tempo inteiro dando vestígios e dicas, algo que é impossível o ser humano fazer. Aleluia! No Velho Testamento, nos nomes, na genealogia de Gênesis, de Adão até Noé, forma uma frase que eu agora não lembro de cabeça, mas que diz que o Santo Deus desceria para ensinar ao homem. Eu não lembro de cabeça, irmãos, mas é sobre a morte dele, que a morte dele traria salvação para todos.
Essa genealogia levou 1550 anos para ser formada, ou seja, levou 1550 anos para essa frase ser formada. Impossível para o ser humano, não tem como. Ou seja, tudo que está escrito vai se cumprir e está se cumprindo. Então foi essa a palavra que o Senhor trouxe ao dia de hoje aqui ao meu coração, para que a gente venha se agarrar a Ele, não desistir dele, não ligar para apontamento, para aqueles que falam, mas não é cristão, que faz isso e faz aquilo. Não, é você e Deus. Deus, Ele te cobra. A gente tem que lutar sim, a luta não é fácil. Trazendo para o Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito e Deus levou para o deserto, o Senhor Ele falou que tinha um caminho que durava 3 dias para chegar até a terra prometida. Só que eles iam ter que enfrentar gigantes, e quando eles vissem esses gigantes, eles iam voltar correndo para o Egito. Então Deus levou para o caminho mais longo, preparando eles para enfrentar o gigante. Assim é na nossa vida. Se Deus nos chamasse, revelasse que a gente ia passar por luta espiritual todos os dias, a gente não ia querer. Não quero saber disso não. Só que essa luta não é contra o nosso irmão da direita, nem contra o nosso irmão da esquerda. Não é contra o nosso vizinho. É contra nós mesmos. É contra nós mesmos. Não é fácil. É uma queda de braço diário. Onde um dia você vence, outro dia você perde. Peça perdão para o Senhor. Você vence no dia seguinte, no outro você é derrotado. Peça perdão para o Senhor. E a passagem ali no Velho Testamento foi igualzinho. Eles venciam uma luta, venciam 2 lutas, perdiam a terceira. Vencia a quarta, perdia a quinta. Representa a nossa vida espiritual. O nosso dia a dia. Nós não conseguimos vencer todos os dias. Mesmo porque a nossa mão desfalece. Chega uma hora que a gente não consegue mais orar, não consegue mais jejuar. Tenta ler a palavra e aquele sono pesado não deixa. Lê a palavra, ora ali 1 minutinho, 2 minutinhos, e pensa que está bom. E o inimigo só nos arrodeando de olho no nosso ponto fraco, na nossa fraqueza, examinando e falando, é por aqui que eu vou pegar ele. É por aqui que eu vou pegar ela. Meu Deus. E a gente acaba tomando uma rasteira, um tombo. Só que o Senhor, Ele está o tempo todo falando, eu estou contigo, eu te fortaleço. Levanta, põe-te de pé. E continua, que eu estou contigo. Ou seja, o Senhor, Ele não desiste de nós. Eu creio. Ele não desiste. Somos nós que desistimos do Senhor. É verdade. Muitos que já estiveram aqui nessa casa e saíram. Eu vou fazer 4 anos em fevereiro. E eu já vi muitas pessoas chegar e muitas pessoas sair. Muitas que já estavam aqui antes de mim, que não se encontram mais. Porque perdeu para eles mesmos.